Matheus Teixeira, caso seja aprovado como novo ministro do STF, o Messias pode ser um voto decisivo sobre a eleição no Rio de Janeiro. Explica essa história pra gente. Exatamente, Débora. Todo esse esforço para ser aprovado, mas depois de virar ministro, caso de fato seja aprovado, vai ter uma responsabilidade muito grande nas mãos, que é de ser um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e decisões importantes passarão pelas mãos dele. E a previsão é que logo na chegada ele já se depare com um desses casos sensíveis e que envolve diretamente a vida da população. Nesse caso é a eleição do Rio de Janeiro. Há uma discussão hoje em curso no Supremo se o mandato tampão após a saída de Cláudio Castro será ocupado por uma eleição indireta, ou seja, pelo voto dos deputados estaduais da Assembleia do Rio de Janeiro, ou se será convocada uma eleição direta, onde a população definirá quem fica no poder no Rio de Janeiro daqui até o fim do ano. O julgamento iniciou no começo do mês com o voto do ministro Cristiano Zanin pela eleição direta, mas André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Carmen Lúcia e Luiz Fux votaram pela eleição indireta. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes deram a entender, já indicaram que são favoráveis à eleição direta, portanto, nós temos um cenário de 4-4 e fica a dúvida sobre como se posicionarão Dias Toffoli e Edson Fachin. Há uma expectativa nos bastidores do Supremo que haja nova divisão. Dias Toffoli se alinha ao grupo ao qual ele já vem se alinhando nos últimos meses, que é de Cristiano Zanin pela eleição direta e Edson Fachin do outro lado pela eleição indireta, e nós teríamos assim um placar de 5-5. Caso o Messias seja aprovado pelo Senado Federal ainda nesta semana, que é a previsão, porque a sabatina e a votação geralmente ocorrem no mesmo dia, os aliados ali de Messias apostam em uma posse célere, ou seja, que após a aprovação no Senado ele já tome posse dentro de 1 ou 2 semanas, e isso pode dar tempo para que ele ainda participe desse julgamento do Rio de Janeiro, até mesmo para evitar esse empate de 5-5, que geraria uma nova polêmica sobre qual seria o resultado a ser decretado. E com isso, caso de fato ele seja aprovado e tome posse, há expectativa ainda para que o ministro Flávio Dino libere o pedido de vista que ele apresentou, porque o TSE publicou o acórdão do julgamento de cassação de Cláudio Castro, que era justamente esse o ponto que ele alegou para pedir vista. Ele ainda não devolveu o pedido de vista, mas há a expectativa que ele devolva o pedido de vista e que a posse sejam em datas parecidas. Assim, Messias pode participar do julgamento e pode ficar com ele a palavra final. Em um cenário de 5-5, o 11º ministro a tomar posse, Jorge Messias, pode dar o voto de desempate pela eleição direta ou pela eleição indireta. Para concluir, Débora e Yuri, só lembrar também que existe uma terceira possibilidade na mesa ali que é estudada nos bastidores, que é esticar o mandato do desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, que está no poder do Rio de Janeiro, até dezembro e fazer uma eleição só, antecipando a posse do vitorioso. Enquanto isso, segue indefinido o futuro político do Rio de Janeiro e Jorge Messias trabalhando muito para depois de amanhã conseguir o voto de pelo menos 41 dos 81 senadores. Caso ele consiga os votos, ele pode tomar posse a tempo de desempatar esse julgamento, que vai afetar diretamente a vida de toda a população do Rio de Janeiro.